Análise semanal para a terceira semana do mês de agosto, mais uma vez sem ser em live. Em todo caso, deixem um like, partilhem e não se esqueçam, link do Discord está na descrição, onde nós costumamos debater alguns temas interessantes. Um tema que surgiu foi a questão dos dados da China, e as implicações que isso pode ter. Em todo caso, olhando para a performance da semana, vemos que tivemos algumas cotadas que acabaram por subir próximo de 2%, e outras que tiveram uma queda ligeira, de certa forma. Tirando o BCP, que caiu 1,5%, tudo a cair à volta de 0,5% a 1%, por exemplo, a nós. Olhando para as papeleiras, temos subidas, e o mesmo acontece nas renováveis, ou seja, o setor da energia tem estado forte, pelo menos o petrolífero, não é? Mas aparentemente as elétricas começam a recuperar. Algo, e ok, foi o Carlos Silva, não me recordo, mas que chamou a atenção para o facto do inverno se estar a aproximar dos custos energéticos poderem aumentar no curto prazo. E será que é isso que vai trazer as cotadas para cima ou não? Acho que é uma boa percepção, digamos assim. Acho que é Carlos Martins. Acho que é importante ter isso em conta. Mas EDP a subir 2% foi a que subiu mais, ou seja, aquela que normalmente mexe menos é que subiu mais, e a Greenvolt subiram 69, enquanto a Galp subiu 2 e a EDP Renováveis 0,7. Tudo o resto, mais ou menos negativo. Olhando para o Standard Poor's, o que é que nós vemos? Vemos que realmente as energéticas estão a subir, principalmente as de petróleo e gás. Utilities, algumas estão a subir sem dúvida, e numa forma geral o setor tem estado em queda, mas realmente temos aqui algumas que na visão semanal estão ligeiramente positivas. Outro setor que tem estado a subir bastante, o setor da saúde, e o setor dos semicondutores é que ele tem caído mais, assim como o consumer cyclical, com destaque para IGM, que tem caído mais do que as restantes. Em termos de calendário para esta semana, pelo menos aqui na China não tem aqui assim nada, tem a produção industrial, ok. Estados Unidos, temos os preços das exportações, eu creio que isto acaba por ser, de certa forma, importante. Não se esqueçam, o termo continua a ser a inflação, apesar de os dados na sexta-feira, salvo erro, terem sido foi na sexta ou foi na quinta, terem sido bastante positivos na questão da inflação. O mercado tinha decidido que era para cair, então caiu. Mas em termos de dados, vamos ver os preços das importações, espera-se que continue a cair, principalmente quando os dados da China têm demonstrado que os preços para o produtor têm caído já há cerca de 10 meses, portanto é natural que isto continue a cair. Vamos ver qual é a influência que tem na movimentação do preço, e depois temos aqui Cascari a falar às 16 horas. Acaba sempre por forçar algum tipo de movimento. Depois na quarta-feira, isto é para terça, ok? Segunda-feira, onde é que está a segunda-feira? Não há dados para segunda-feira. Ok. Quarta-feira vamos ter o PIB para a Europa, vamos ter as licenças e os custos de construção para a habitação e a produção industrial. São mais dados que são importantes. Eu acho que o mais importante vai ser quarta-feira, então, as minutas da FOMC, para ver o que é que eles dizem. Vocês já sabem, as minutas o que é que são? São atas, ou seja, basicamente é aquilo que ficou escrito da reunião da FOMC, e por norma encontra-se lá certas alterações ao texto, ou seja, normalmente aquilo que fazem é pegam na ata atual e comparam com a anterior e veem o que é que foi alterado, quais as palavras, e acabam por inferir por aí, e os algoritmos depois acabam por disparar mediante a análise. Portanto,
estejam atentos, às 19 horas vamos ter com toda a certeza movimentação. Depois, quinta-feira, também não vamos ter aqui nada especial, apenas o índice, o pedidos iniciais de subsídio-desemprego, que tem estado a aumentar, por isso muita atenção a isto. E depois, para sexta-feira, o índice de preços consumidor, ou seja, a inflação para a Europa, enquanto nos Estados Unidos nada especial. Ou seja, resumindo, para Estados Unidos temos quarta-feira as minutas às 19 horas e para a Europa vamos ter a inflação na sexta e a China vamos ter aqui, quer dizer, a produção industrial para terça-feira. Eu não vou ver as options, acho que neste momento não é assim muito importante olharmos para as options, que é mais importante olharmos para a movimentação de preço e ver aquilo que o preço nos diz. O PSI esta semana fez uma doji, não se esqueçam, é indecisão, é um equilíbrio entre compradores e vendedores. Nestas alturas nós procuramos setups, pelo que acho que a movimentação semanal é muito importante. Se nós olharmos para o IBEX, fez praticamente o mesmo, CAC praticamente o mesmo, DAX praticamente o mesmo, e o Standard & Poor's é um bocadinho mais encorpado, mas temos uma doji, apesar de ainda não termos fechado a gap e ainda estamos bastante distantes da moving average. Eu continuo a acreditar que vamos à moving average, não significa que não vamos ter uma semana positiva, aquilo que significa que porventura podemos fazer isto e voltar para baixo. Há quem diga, e nós temos partilhado contagens de outras pessoas, há quem diga que vamos subir, fazer o término da onda 5, a onda 4 ficaria por aqui. Tecnicamente a onda 4 normalmente vem aos 23%, mas se fizermos uma onda 5 atingimos um valor mais elevado, e por isso é que eu vos digo, investir na bolsa é como investir num negócio próprio. Vocês não entram com tudo de início, vão investindo para alimentar o crescimento. Portanto, se acharem que, ok, aquilo que eu vejo é que realmente as coisas estão a estabilizar e que isto agora vai começar a subir, entrem, não entrem com tudo, deixem algum para entrar mais abaixo. Como é óbvio, nós aqui tentamos fazer entradas de modo a que não ficamos negativos, só que muitas das vezes isso não é possível. As QQQs, essas continuam com fraqueza e parece mesmo querer vir aqui a esta zona, mas estamos numa zona de suporte. Como vocês podem ver, é uma zona de suporte também importante. E o Russell, que é aquele que tem estado com lag, ou seja, atraso face a todos os outros índices, simplesmente rejeitou a linha de tendência. Não fizemos um double top, não, 199,26, 198, não. Mas a parte importante é esta estrutura para já não está bullish nem bearish. Ela favorece os bears, no sentido em que temos uma rejeição, o que quer dizer que viremos mais abaixo, mas a realidade é esta. Depois de termos feito um novo mínimo, não conseguiram levar mais abaixo e tiveram oportunidade para isso. Portanto, para já as coisas estão positivas, como é óbvio, correções são saudáveis. Volto-vos a dizer, podemos vir aos 3.000, aos 4.380 e continuaremos numa tendência de subida. É muito raro não haver correções, vejam, é muito raro. Aqui houve uma correção, tudo bem, foi só numa semana, mas é muito raro não haver correções, é muito raro ficarmos muito tempo afastados da moving average a 13 períodos, como vocês podem ver, e nós estamos há muito tempo afastados. Portanto, atentos, vai haver uma altura que esta sangria para e é nessa altura que vocês devem estar preparados para investir. Visão diária no PSI diz-nos o quê? Diz-nos que realmente viemos ao ponto de rejeição, não mudou nada em termos de análise, ou seja, viemos ao ponto para rejeitar, a um ponto chamado de liquidez, onde existe muita oferta, muito volume, fechamos a gap e estamos a fazer um retracement, pelo que
Agora vamos acompanhar este retracement, é a parte mais importante. A parte mais importante é não ultrapassar este mínimo. Porquê? Porque depois viremos aqui à moving average de 200 e potencialmente começamos a vir para baixo. Seria extremamente importante mantermos acima da moving average a 50. Olhando para o IBEX é praticamente a mesma coisa, o CAC é a mesma coisa e o DAX é o que está ligeiramente pior, apesar de poder ser aquele que poderá nos dar alguma informação antecipadamente. Porquê? Porque temos aqui o pivô nos 15.700 pontos e basicamente estamos a 100 pontos de distância. 100 pontos é uma queda de 0,5%, ou seja, se voltar a cair 1%, nós dizemos, ok, o tal está entornado, estamos a criar estruturas complexas, podemos estar a fazer o tal A, B, C e o C trazer-nos para a moving average a 200. Quanto ao Standard & Poor's, terminou positivo, comparando a abertura com o fecho, ou seja, a vela é verde, mas voltamos a cair, continuamos a rejeitar a moving average, que a uma hora é aquela que nos dá a melhor informação. Depois de termos feito esta subida na quinta-feira, acabamos por cair fortemente e continuamos a navegar aqui a moving average e a não conseguir rompê-la. O mesmo acontece com o QQQs, o Russell, é praticamente tudo igual, ou seja, saíram os dados da inflação, subimos e depois afundamos. Agora estamos naquela expectativa de começarmos a batalhar, não é? E estas batalhas demoram o seu tempo, não se esqueçam, nós estamos num canal descendente. Este canal pode não estar assim tão visível quanto isso, mas é um canal descendente que estamos a desenvolver. Estes canais começam a criar divergências, que neste momento já temos. Vocês podem ver, temos aqui uma divergência bullish, que é o preço a cair e o RSI a subir, mas estas divergências, eu chamo sempre a atenção para isto. As divergências não garantem subidas. Estas divergências é como quando o mercado está bullish e o RSI fica oversold, overbought durante imenso tempo. Pouco importa. Para já, nós sabemos que estamos em queda e que temos uma divergência, que é um fator positivo, pelo que bounces vão acontecer no curto prazo. Eu acredito que esta semana iremos começar positivos. Porquê? Porque fizemos um martelo nos futuros. Agora, se vamos conseguir ultrapassar aqui os 4.500, principalmente esta zona dos 4.450, honestamente não sei. Eu ainda acho que vamos um bocadinho mais abaixo, mas não durante muito mais tempo. Olhando para o petróleo, visão semanal, vemos que continuamos a subir, fizemos uma doji, estamos na zona de rejeição, dólar, a mesma coisa, estamos numa zona de liquidez, mas acabámos por subir cerca de 1% na semana e o mesmo acontece com os juros. A Bitcoin, eu tenho aqui isto, mas é mais visível, creio que na visão horária, em que basicamente fiz o retracement desta subida aqui, apesar disto não estar aqui certo porque eu usei a visão diária, mas acho que dá para entender qual era o alcance, fazer um retracement deste movimento aqui, estamos a fazer um retracement até ao Golden Pocket, para já fim de semana não se tem afastado muito daqui, vamos ver. Esta é a nossa amplitude, qualquer coisa abaixo dos 29.200 vai nos trazer para os 29.000 certos, começando a romper aqui este máximo, começamos a olhar cá para cima. E isso poderá ser o tal prenúncio de uma recuperação, porque de resto a Bitcoin não tem feito muito, fez um novo máximo e depois simplesmente foi vendido com toda a força. Olhando para a VIX, por exemplo, os mercados não têm estado nada positivos e a VIX continua a cair, tem aqui uma gap a preencher. Vamos ver o que é que os próximos 2 ou 3 dias nos trarão. Temos que procurar setups e acho que é isso que nós tentamos partilhar aqui. De resto, eu olho para os setores e vejo a energia
com força, as financeiras a fazer bounce na zona da Bollinger Band, as solares voltaram a cair, ou seja, ainda não romperam este mínimo, mas é claramente o setor que tem estado a sofrer mais. Tecnológico continua em linha reta e o consumer discretionary, apesar de tudo, está a estabilizar. Não é o setor mais importante, já agora o da saúde, para vocês terem noção, está a chegar a um ponto extremamente importante para romper. Já teve aqui uma rejeição, mas realmente tem estado bullish, né? Temos aqui um mínimo, mínimo mais elevado, e os pivôs continuam a dizer-nos nós estamos a fazer um canal ascendente, mais ou menos assim, um canal ascendente, pelo que é o setor que está mais interessante. De resto, Greenvolt, visão semanal, diz-nos que já podemos tirar isto aqui, que fomos ao Golden Pocket, que voltámos a fazer aqui uma doji, ou seja, indecisão na visão semanal abaixo da zona que tínhamos interesse de romper. O volume continua a diminuir, vejam, pelo que em breve nós vamos começar a ter movimentos, e essa é a parte mais importante. Começando a romper aqui a zona dos 6,41, eu olharia cá para cima de outra forma. Tem que estar atentos a este pivô que foi formado na quinta-feira, e principalmente esta zona de suporte. De resto, para já, a estrutura está bullish. Não se esqueçam, depois de ter feito um retracement desta subida no Golden Pocket, estamos a reagir. Esta reação à partida traz-nos para aqui, e se for uma reação bullish, de quebrar esta tendência de queda que nós estamos basicamente a fazer. O quê? Estamos a lateralizar. Estas lateralizações, principalmente depois destas quedas, são oportunidades, volto a dizer, são oportunidades, e estas oportunidades é que eu vos digo, neste momento estamos a meio. Certo? Estamos a meio entre aquilo que nós queremos atingir como bulls e aquilo que os bears querem atingir. Pelo que posicionamentos, entrem com metade, não custa nada. No limite, entram com metade aqui, as coisas ficam bullish, vocês entram com outra metade aqui, e depois basicamente vão gerindo esta parte que está positiva. Se pelo contrário caírem, depois reforçam aqui, fica com um preço médio mais ou menos nesta zona, e vocês já sabem, à partida, se vier aqui abaixo, vai fazer um bounce pelo menos até à resistência, ou seja, o vosso preço médio fica defendido. Chegam aqui, podem tomar a decisão de vender todas as ações e saírem break-evens. Olhando para a Greenvolt, e olhando para as EDPs, nós vemos coisas diferentes. EDP renováveis é que está pior, fez uma doji, é um facto, é uma inside bar, é um facto, mas sentido claramente queda, enquanto esta tem estado a lateralizar, e a EDP não fez bem uma doji, mas não deixa de ser uma inside bar, não deixa de ser aquele movimento que nós dizemos, ok, a partir de agora estou interessado, mas estou interessado até aos 4,38. A visão semanal diz-nos que vamos ter resistência nestas duas moving averages. A visão diária, por exemplo, diz-nos que já estamos num ponto de interesse de resistência. Atentos. Se viemos aqui abaixo, começámos a subir, agora temos um pivô para romper, e acho que é uma entrada mais, eu não diria sensata nem segura, mas diria que é mais coerente. O ideal seria vê-la descer um bocadinho na segunda-feira, começar a criar uma estrutura, principalmente na visão horária. Eu creio que a visão horária é das que proporciona melhores entradas, por assim dizer, para quem quer entrar no longo prazo e decide o dia para entrar. Se vier aqui abaixo esta zona, com toda a certeza irá haver aqui um bounce. Vejam a reação. Ou seja, EDP e EDP renováveis muito idênticas. A Greenvolt, continuo a dizer que é aquela que está mais interessante. A EDP, como é óbvio, ela estava interessantíssima aqui, falhou. Veio aqui abaixo, fez doji, começou a fazer martelos e a subir aos poucos, está na resistência, está interessante. A piorzinha, poderá até ser aquela que suba mais, é a EDP renováveis, pelo tempo que tem estado em queda, mas sem dúvida é aquela que proporciona movimentos também bastante fortes. Eu volto a dizer, as elétricas, elas não têm estado famosas, não é de agora. Tentar adivinhar onde é que estão os fundos é a maior dificuldade que existe, porque seria o santo grau, não é? Mas
o ponto onde nós estamos, começamos a reagir e começamos a tentar olhar para cima, novamente para a Moving Average a 50, ou seja, para esta zona dos 17,98 a 18 euros. BCP, nós continuamos a fazer aquela estrutura de pausas, né? Caímos, fizemos uma inside bar abaixo do fecho da semana anterior, continuamos acima da Moving Average semanal. Ainda não viemos a esta zona que é a zona mais importante. Se não viermos aqui, fantástico. Acho que as coisas ficam mesmo prontas para o BCP começar a arrancar. Saímos da zona de overbought, olhando para a visão diária, aquilo que nós vemos é que respeitamos, pelo menos para já, esta linha de tendência, não é? Pelo menos para já estamos a desenvolver potencialmente este triângulo, mais ou menos assim, mais ou menos. Potencialmente este triângulo não deixa de ser um facto. Rejeição, rejeição, rejeição. Ok? Isto é importante. Tirando isso, é aquilo que eu vos digo, quando perdemos este pivô, é sinal que já perdemos a moving average a 50, olhamos aqui para baixo, para os 22,43, caso contrário, caso começamos a romper, olhem aqui para cima, não sem antes olhar para aqui para a zona dos 25,24, peço desculpa, 24,65, não, 25,17, é isso, isto vem deste pivô aqui, já foi perdido, mas fiquem atentos a esta zona, pois as resistências começam-se a desenvolver mais ou menos aqui em cima. Quanto à Galp, a Galp continua a fazer o seu trajeto, apesar de tudo, não é? Subida com pausa, quase como em sidebar, forte subida, subiu menos. Estamos num ponto de resistência, na visão semanal ainda não. A resistência situa-se mais ou menos aqui nos 12,73. O volume esta semana diminuiu. Estamos a chegar a uma zona de overbought, pelo que devem ter cuidado. Não tem muito significado chegar à zona de overbought per se. O que eu vos digo, o significado é quem entra nestas zonas, por norma, é aquele que tem que gerir melhor, não é? Aqueles que entram em zonas de oversold, normalmente compram e dizem mais mês, menos mês, eu estarei positivo, o que acaba por ser potencialmente a realidade. Mas quem compra nestas zonas, o risco é muito maior do que quem compra cá em baixo. Um dia nós vemos que as coisas têm sido diferentes, ou seja, estamos a criar dojis, indecisões, existe pressão de venda, mas depois acaba sempre por salvar ao final do dia. Caso venha esta zona dos 12,12, estejam atentos à reação, apanhar moving average, é potencialmente uma zona de bounce e enquanto nós não, ponto 1, rompermos os pivôs, a estrutura não fica bearish. Enquanto não fizermos isto, voltar para cima, e depois começar a ameaçar voltar para baixo, ou seja, o movimento ainda não está completo, em que temos um máximo e um máximo mais baixo, mas temos um mínimo mais elevado, esta estrutura é aquela que nos deve alertar para ter receio. E para já ela ainda não aconteceu. Portanto, é o mesmo que aconteceu aqui, né? Que tínhamos um máximo mais baixo, rompemos este mínimo. Ficamos com receio, olhamos para a zona de suporte. Portanto, quando isto acontecer, a zona de suporte situa-se aqui, mais ou menos nos 11,91. Até lá, eu continuo a achar que, tendo em conta a estrutura que temos na visão diária, ela virá aqui mais ou menos para os 12,70. A nós fez pausa na visão semanal. Golden Pocket, mas fechámos abaixo com o martelo invertido. Estes martelos invertidos, quase que é uma doji, mas estes martelos invertidos eu gosto sempre a chamar a atenção. O significado, apesar de ser de forma isolada, o que é um martelo? O martelo é uma vela que abriu a um preço inferior, subiu, houve pressão de vendedores e fechou próximo do preço de abertura. E depois forma esta vela que tem esta cabeça. Mas o facto de ser invertido, para o significado de tendência, é exatamente o mesmo de um martelo normal. Ou seja, é uma tentativa de inversão de tendência. Nós provavelmente poderemos ver que a visão diária, estamos a batalhar com moving average diária depois de a ter perdido. Vamos estar atentos, porque realmente na sexta-feira, visto bem as coisas, nós perdemos aqui um pivô, não houve seguimento,
caso haja seguimento, olhar para os 3,27, caso comece a subir, a resistência vai estar na Moving Average muito próximo aos 3,35. A semana em si, no ponto em que nós temos, ou estamos, à partida para tentar começar a inverter, mas deixem-na estabilizar, né? Provavelmente vai fazer isto, deixem-na estabilizar e ver onde é que ela calha. Estamos muito afastados da Moving Average a 13, já lá fomos, já rejeitámos. Tipicamente isto acontece em todas as time frames que perdemos, as moving averages todas. O que é que nós fazemos? Nós olhamos para a moving average a 13, nós sabemos que vai haver rejeição, há sempre a esperança que na semana seguinte, depois de ter rejeitado, que volte para cima, mas por norma não acontece, depois fazemos uma paragem e voltamos a tentar. Portanto, atentos a isso. De resto, a visão diária aqui que nos diz estamos a lateralizar aqui assim nesta zona e agora estamos à espera de um movimento. Aspecto positivo, rompemos o pivô, mas não houve seguimento. CTTs, é praticamente a mesma história, não é? Forte queda, pausa, e agora estamos atentos a ver o que é que ela vai fazer. Pausa foi no Golden Pocket, fantástico. Existe sempre um potencial no mínimo para fazer um bounce. Jerónimo Martins, martelo invertido também, muito menor amplitude, o volume também está a diminuir. Isto significa que os vendedores estão a desaparecer aos poucos. Agora vamos ver o que é que faz, porque a realidade é esta, fechámos praticamente em mínimos da semana, não é? Ou seja, vamos ver o que é que vai produzir daqui. Não rompeu este mínimo, tal qual como na nós, é uma estrutura muito parecida, apesar de estarem em pontos completamente diferentes, pelo que, para já, estamos a aguardar. Visão diária diz-nos temos que aguardar, temos que ter paciência, estamos a distribuir ou a acumular, só vamos saber no dia em que perdemos potencialmente a moving average a 100, até lá, quer dizer, rompendo este máximo, começamos já a ter furado a moving average potencialmente e começamos a tentar inverter esta estrutura. Notem, temos um mínimo, para já temos um mínimo mais elevado, mas a forma como fechou, eu desconfio que possa haver preços mais baixos. A Sonai fez uma doji, ou seja, estruturalmente é praticamente o mesmo, mas fez uma doji. Portanto, atentos a estas duas cotadas. Já agora, ainda nem sequer veio ao Golden Pocket, por isso atentos a elas, mas sem grande convicção. Altri, ela continua a lateralizar, ou seja, parece a Green Volt, né? Se eu desenhar, mais ou menos por aqui, se eu desenhar aqui este retângulo, vocês veem que desde a segunda, terceira semana de maio, que basicamente andamos aqui a lateralizar. Portanto, as coisas estão a começar a ficar extremamente interessantes. Eu vou-te chamar a atenção, o termo extremamente interessante é importante no sentido de este tipo de lateralização, por norma, origina movimentos. Esses movimentos podem ser bullish, podem ser bearish. Se começar a subir, é a altura de nos posicionarmos. Corretíssimo. No entanto, a altura para nos posicionarmos, por norma, é nesta zona. E claro, se começar a vir para baixo, paciência, temos que romper os laços que temos com a cotada, porque vejam aquilo que é a zona de liquidez, não é? A zona de liquidez não é de agora, é de junho de 2020, e o dia que começámos a perder, isto está mais do que em cima da mesa. Olhando para a Navigator é praticamente a mesma coisa, apesar de estarmos a fazer um canal ascendente, não é uma lateralização simples, mas vocês veem que na visão semanal, apesar de termos feito um novo máximo, fizeram questão de fechar sobre a Moving Average a 13, a visão diária transporta um sentimento mais bullish, estamos a fazer um canal ascendente, não se esqueçam por norma, os canais ascendentes rompem para baixo, mas para já tem nada de alarmante, esta está a fazer um movimento bullish neste momento, chegou a uma zona de liquidez, é natural que lateralize por aqui. Quanto à Altri, ela está aqui presa, vamos ver o que é que faz. Acho que a zona importante para se posicionarem é aqui, claro, respeitando stops. Toda esta zona vai ser interessante de acompanhar e depois temos aqui esta zona de máximos para romper.
Olhando agora para a Mota em Gil, a visão diária já nos disse tudo, né? E a visão semanal confirma. Estamos a lateralizar. Fizemos uma subida, Doge, indecisão, que é uma inside bar, ou seja, estamos a negociar dentro desta semana e para já não saímos daqui. Portanto, estamos a formar aquela estrutura que vai ser a chamada nova zona de liquidez. Significa o quê? Significa que se nós rompermos para cima e viemos aqui, vai haver um dia que nós vamos voltar aqui abaixo. E se rompermos para baixo e viemos à zona de suporte, vai haver uma altura que nós viremos para aqui. Mas estamos overbought ainda, pelo que tenham algum cuidado. A visão diária diz-nos que estamos realmente abaixo dessa zona de liquidez, estamos a lutar. Não fizemos um novo mínimo, quer dizer, perdemos estes 2 dias, mas não fizemos um novo, tendo em conta o mínimo de terça-feira e o de quinta. Acho que é o mais importante, no entanto, com a zona de suporte aqui não faz assim grande diferença. Que eu vos diga isto, bullish só aqui em cima, ok? Até lá o risco é isto romper por baixo e vocês não quererem gerir. De resto, olhando para Estados Unidos, eu vou fazer uma visita muito rápida pelas cotadas. Isto porquê? Porque a estrutura em si ainda se está a formar. Por muito que nós possamos dizer, ok, vamos pegar aqui no exemplo, Tesla. Tesla potencialmente vem aqui a esta zona dos 220. Potencialmente. Porquê? Porque é onde temos este máximo, ok? E as cotadas gostam de visitar os máximos anteriores, como é óbvio. Elas gostam de visitar, não significa que vão fazer, ou garantidamente que vão fazer em um bounce, né? Não sei se aqui houve apresentação dos resultados ou o que é que foi, mas, por norma, quando rompemos, visitamos máximos anteriores. É típico. Ok, pacífico. Estamos lá? Não. Não estamos lá. Mas estamos sobre a moving average a 13? Sim. Fechamos a gap? Não. Ou seja, começam a ser muitos fatores contra e que nos dizem, pelo menos a mim, na minha ótica, que a Tesla poderá ver preços mais baixos. Esses preços podem ser rápidos, ou seja, nós podemos vir rapidamente aqui abaixo. Veja. Nós podemos, porque de certa forma já estivemos aqui quase a preencher a gap. Podemos vir rapidamente aqui abaixo. São 7% de queda. Até aqui são mais ou menos 10% de queda. Esta queda, somando ao anterior, seria um retracement desta subida toda. Não deixaria de ser um retracement, certo? O Golden Pocket ainda está muito mais abaixo. Portanto, há muitos setups, eu creio que tem aqui alguns no Discord. Há muitos setups, este é da Palantir, onde é que está o da Tesla? Há muitos setups que nos dizem, ok, aqui está a considerar o movimento A, B, C, diz que o C que vai terminar mais ou menos nos 225, mais ou menos, olhando só para a Elliott Waves faz sentido, terminamos aqui a onda, depois é subir, olhando para o gráfico, os 225, para mim, confesso, seria ficarmos acima destes mínimos e não fechar esta gap e potencialmente tocar na moving average a 200 e depois começarmos a curvar aí. Portanto, para já, quem acompanha o canal já sabe, eu neste momento tenho 300 ações da Tesla, eu reforcei 30 nos 250, só porque sim, foi o motivo mesmo, eu queria arredondar e comprei nos 250 quando ela estava a subir nesta vela, mas depois perdeu, faz parte, mas foi nos 250, tenho o resto para entrar quando ela vier aqui e farei outra entrada, nem que seja com mais 30 ou 50 ações por aqui, depois digo, já chega, não compro mais Tesla, porque começa a ficar com um peso enorme na Tesla, acredito na empresa, mas tendo em conta o sentimento, acho que ainda poderemos ver preços mais baixos. AMD, Nvidia, vocês veem, AMD, uma zona de liquidez fantástica, furámos várias vezes e desta vez furámos outra vez, sexta-feira. As coisas não estão fáceis, está numa zona de suporte importante. O máximo que rompeu anterior está aqui, se olharmos para este, ok, é agora que se posicionam, certo? No entanto, olhamos para a Nvidia e dizemos, mas a Nvidia perdeu o moving average a 50, isto a mim já me está a dizer que eu devia ter avisado o meu irmão para fechar, enfim,
a posição que são só duas ou três ações na Nvidia, mas perdendo aqui isto, as coisas não ficam bem, apesar das QQQs estarem num ponto em que iremos ter pelo menos um bounce. Portanto, as chips não estão assim extremamente interessantes agora a comparar com uma que mexe pouco, a Qualcomm. As coisas elas ficam interessantes para um bounce, a partir é isso que poderá acontecer. E a Micron é muito. É, que queda brutal. O que quer dizer que à partida poderá começar a fazer uma estrutura para fazer bounce, acompanhe a visão horária, acompanhe a visão a 15 minutos. Não vai haver bounce enquanto não houver uma estrutura. E nós, para já, a estrutura que temos é abertura na sexta-feira, fomos até à resistência e voltámos para baixo. Começámos a arranjar aqui suporte e depois perdermos. Uma que está muito parecida assim, mas com uma estrutura muito mais longa e que acabou por furar, creio eu, para baixo, ainda não, é a Apple. Ela acabou por furar. Em que toda a gente dizia, a análise técnica é importantíssima, é aqui que vamos fazer bounces, etc e tal. Porque andávamos a defender estes mínimos. E a realidade, deixa eu puxar aqui, a realidade é essa. Esta é uma zona que está a ser extremamente defensiva. No entanto, vocês já sabem, não é garantido que vamos subir. Não é garantido. Enquanto não começarmos a rejeitar a moving average a 50, a fazer aquele movimento de escadinha, né? Virar a moving average a 50, fazer isto e voltar para cima, não há uma estrutura bullish neste momento. Há quem diga que isto é um triângulo, sinceramente não sei se é ou não, só tem dois contactos, fizer assim continua a ter dois contactos. Aquilo que nós sabemos é que temos o máximo mais baixo, isso é bearish. Temos um mínimo mais baixo, isso é bearish. Portanto, eu não meteria muita fé na Apple enquanto ela não viesse aqui a esta zona, porque acho que é isso que ela quer fazer, honestamente. Mas caso comece a subir, vamos ficar atentos à moving average a 13. A Microsoft também parece querer vir ligeiramente mais abaixo. Notem onde é que está a zona de liquidez, notem onde é que está o máximo anterior. Portanto, estamos a fazer um canal descendente e para já ainda não paramos. Google tem estado a batalhar com o moving average a 13, para já é aquela que está mais bullish. Eu não... Sinceramente, como as coisas estão, vocês digam-me, olhando para este gráfico, nós olhamos para este gráfico e dizemos assim, ok, para que lado é que este triângulo vai furar? É a pergunta que vocês vão se perguntar, vão se colocar. Não há uma estrutura aqui que seja chapa 5, tipo estas, não há. E para já, é isto que eu vos posso dizer, para a Google, a fora voltou a cair, fez pausa, ou seja, à partida vamos tentar voltar aqui para a zona de liquidez. A Amazon, que tem estado bullish, depois de ter apresentado resultados, está a fazer um retracement, é uma bull flag por ser um canal descendente, apesar de não termos aqui o mastro da bandeira, mas estamos a fazer um canal descendente, aproximar-nos da zona importante. Se viermos cá vai haver, acreditem nisto, vai haver bounces. Esses bounces têm existido de certa forma, não têm sido os bounces que nós queremos. Eu posso-vos mostrar duas ou três que têm tido quedas fabulosas. Queda fabulosa esta. Esta foi uma queda fabulosa. Estava à espera que aguentasse esta zona, confesso. Estava. Fiz entrada, mas foi de olhos fechados. A pergunta que eu vos coloco é esta. Onde é que aqui, nesta estrutura, nos disse para uma vez para entrarmos, quando começou a cair, não é? Em lado nenhum. A rejeição apresentou resultados, afundou. Chegámos agora à moving average, está a começar a curvar. Estamos a começar a apertar a Bollinger Band. Ou seja, vai haver um movimento. Esse movimento é garantido que é de subida? Sinceramente não. Mas vai haver um bounce? Acredito que sim. Nós estamos muito afastados da moving average a 13, ainda não estamos oversold, mas basicamente é que numa semana, foi uma semana? Numa semana ela caiu quase 50% e por norma quando ela cai esses valores ela acaba por subir, são subidas interessantes, mas como é óbvio, como ela se mexe, são subidas arriscadas. Estão a ver a reação à moving average simples, portanto
potencialmente voltar aqui para a zona dos 40, onde temos esta resistência toda aqui, né? Fica em cima da mesa. Olhando para a Sophie, vemos o mesmo movimento, e a Affirm também praticamente o mesmo. Palantir também foi um setup que nós partilhámos aqui, já agora. Temos aqui a Apple, que, por exemplo, já dizem que à partida caímos, voltamos aqui abaixo e depois começamos a subir. E depois a Palantir, temos aqui com a tal explicação daquilo que se poderá estar a formar um dos três, como diz o outro, mas, por exemplo, aquilo que ele basicamente dizia era que, e ele manteve essa contagem, pelo que para já tudo ok. Onda 4, 23%, 38%. Estamos na zona. Estamos acima da Kumo Cloud, ou seja, para já é natural que vá haver um bounce, e isso é no mínimo. E depois, ou vamos fazer a onda A ou a onda 1. No final, acaba por ser o mesmo, né? Para quem acompanha a teoria do retracement, sabe que uma onda A é seguida de uma queda de onda B, a onda 1 é seguida de uma queda de onda 2. Portanto, se as coisas começarem a ficar bullish, olhamos para os 26 e começamos a ter precauções. Eu creio que não partilhei assim mais nenhum setup. Também tem aqui o do Felipe, que partilhou aqui já agora vamos vê-lo, Trend Spider. Isto já foi há algum tempo. Basicamente estávamos na zona de suporte, tínhamos aqui este triângulo, isto acabou por romper, creio que com isto é para a Tesla, não rompeu nada, simplesmente caiu, e isto foi há quantos dias? 13 de agosto foi hoje. Portanto, um triângulo descendente é possível que rompa e suba, e por isso é que eu vos disse, e reafirmo, as zonas onde nós estamos são interessantes, mas não entrem com tudo, porque isto pode ser simplesmente invalidar e começar a lateralizar, por exemplo, e depois afundar. Mas Palantir está num ponto interessante, tem aqui a zona de resistência, tem, furámos-la, não, então esperar que fure aqui os 16 e depois potencialmente olhar para a Moving Average, são o quê? 4% talvez, mais coisa menos coisa, são 8 aliás, onde é que eu vi os 4? Porque eu estava a usar este aqui. Mais ou menos, se esperarem pelo pivô, antes disso vai bater nesta zona de resistência, portanto, para já, eu sou honesto, não acho que haja assim um interesse excepcional por tentar entrar. Estamos a tentar adivinhar um fundo, a vela é positiva, é um facto, e podemos estar a fazer esta curvatura e tentar subir. End phase, também fiz entrada, 140, praticamente no máximo do dia. Ela deu um sinal positivo, né? Ela abriu aqui em baixo, subiu. Minto, ela abriu aqui e subiu, mas depois veio por aí abaixo. A sexta-feira fez uma doji em sidebar, ainda não invalidou este mínimo. Temos garantias que vamos subir? Não. Temos garantias que vamos ter bounce? Não. Mas estamos oversold. Facto indesmentível. E a visão horária, essa está a começar a criar. Ela já tinha aqui a divergência, né? Preço a cair, RSI a subir, e está a começar a criar a tal estrutura de voltar a tentar romper a moving average a 13. Temos esta zona de liquidez para romper, fechamos acima. Eu estaria moderadamente otimista, ou seja, voltar para aqui, ficar aqui assim durante 1 ou 2 horas e depois simplesmente vir fechar esta gap. É uma trade que está em cima da mesa. Vamos olhar a Disney, porque ela apresentou resultados e a sexta-feira creio que o movimento até foi positivo. Positivo, não que ela tenha terminado positiva, que eu acho que ela nem terminou positiva. Está aqui. Não, ela caiu 3%. Mas o movimento acabou por ser positivo, porquê? Porque estamos a aproximar daquele ponto em que, ok, perdemos a moving average, perdemos a zona de interesse. Agora só fica à espera que ela termine o movimento, volte aqui para cima, rompa, faça suporte, isto tudo na visão horária. Eu não sou obrigado a entrar aqui e volto para cima. Para já não há garantia nenhuma. A visão semanal acho que é aquela que está mais interessante para os investidores de longo prazo, não é? Porque rompemos esta tendência, fabuloso. Negativo, não fechamos acima da moving average a 13, mas esta zona de suporte é uma zona de suporte importante. Facto que furamos na altura do Covid,
Mas era uma zona de suporte importante e para já estamos a respeitá-la. Portanto, atentos, há muitas contagens a dizer que vamos até aos 100, pelo menos, vejam, esta zona aqui, até aos 100, até ao final do ano, isto seria cerca de 12%. É para quem gosta, como eu costumo dizer, é para quem gosta, não é para quem quer. É uma empresa sólida, tem dificuldades, que são os custos dos parques temáticos e o consumidor, né, que não está a aderir muito. De resto, eu saí desta, na Galadá, eu saí, a minha posição era nos 7,46, eu basicamente fechei nos 7,50, acho eu não fiz nada, literalmente. Tive a oportunidade, porque o meu plano inicial era o quê? Ela vai até aos 8, não se esqueçam, estamos na visão semanal. Ela vai até aos 8 e ela realmente foi e ultrapassou, e eu fiquei. E essa parte é que foi ridícula, né? Porque, eu volto-vos a dizer, nós ou temos disciplina, ou não vale a pena estar a fazer entradas para day trade ou fins. Tudo bem, o retracement dela não é assim tão mau quanto isso, mas veja, eu entrei neste dia mais ou menos aqui assim, um bocadinho tarde, mas foi mais ou menos aqui assim. Ela chegou a vir aqui, ela veio aos 8. Era o meu plano ela veio aos 8. Eu saí, não. Ela veio aqui para baixo e começou a fazer a bull flag invertida, que vocês já sabem o que é que isso significa. Bear flag. O que é que ela fez na sexta-feira? Ela abriu aqui, 7,70. E eu basicamente fiquei a olhar para ela a fazer isto. Até que, eu não sei que horas é que eu disse, chega, não vou ficar nela. Foi antes deste martelo, por isso deve ter sido por aqui, em que eu disse, chega. Não, foi aqui. Honestamente já não sei. Ela estava a fazer uma doji, por isso foi aqui assim. Mas, honestamente, ela não está bearish, mas a forma como ela se movimenta, ou a amplitude, não é fácil, não é? Principalmente se nós olharmos e dissermos, ela na sexta-feira caiu 4%, e eu olho e digo assim, olhem, a Nvidia também caiu quase 4%. A Nvidia é melhor, não é? Mesmo para quem quer investir a longo prazo, tem um suporte nos 372, mas a Nvidia é a melhor empresa. A Nvax, ela faz vacinas para o Covid, apesar de ter começar a surgir nas notícias, não é? Mais uma variante, olha lá o que é. Em todo caso, NIO, Xpeng, todas com fraqueza. Fechei as minhas posições também na Pinduoduo, JD, e fechei porque JD perdeu a zona e eu depois nem sequer olhei para a Pinduoduo, fechei as duas, perdi 10% em cada uma. É a mania de dizer vou fazer uma posição pequena e depois não me interessa. Eu tinha um plano, o plano era subir, não era cair. Ela foi perdendo pivôs. Posso ter vendido na pior zona possível, é um facto. Vou estar atento, mas não vou meter o meu tostão nas duas de forma separada, porque a realidade é esta: eu tenho que depois controlar duas e não é fácil. Quanto mais cotadas nós temos, principalmente quando estamos à espera de sinais de venda, pior as coisas ficam muito complexas. No entanto, Pinduoduo veio a uma zona de suporte, ou seja, o ponto em que eu vendi não foi assim muito bom, é um facto. Talvez eu fique mais interessado nesta da JD, mas ela vai apresentar resultados, por isso vocês já sabem o que acontece com os resultados, né? Vocês viram a baba que ela foi até a Bollinger Band, rejeitou, voltou cá para baixo. Ou seja, quem disse, ei, eu devia ter entrado, ela chegou a subir 6 ou 7%, ela dá tempo. Para já, deste movimento, vocês podem ver que praticamente fizemos já o retracement. Por isso, se for para ficar bullish, é para respeitar este mínimo e simplesmente começar a subir. E depois temos a banca, que basicamente está a fazer pausas depois das quedas. Temos as petrolíferas, a Oxy subiu bastante e com volume, não sei o que é que se passou, e a Exxon também. Petrobras está com um ligeiro atraso, mas também é aquela que tem tido um movimento mais, normalmente é um movimento mais explosivo. Já agora, queríamos ver algumas da saúde, para ver os setups porque eu acho que é importante nós fazermos isto.
Vamos ver a BIV, não é? ABBV. ABBV. Sem dúvida a zona de interesse seria aqui assim embaixo, acabou por subir e simplesmente continua a ir, mas tem havido sempre rejeições. Ela não sobe muito esta, atenção, 0,5% por dia, mas acho que é importante nós olharmos para aí, Jesus, ao tempo que isto foi. Acho que é interessante nós olharmos para este tipo de cotadas, principalmente quando tínhamos aqui assim, né, esta zona toda de interesse, ela andou por aqui a furar, a gravitar à volta. Agora temos que ver onde é que está a próxima zona de interesse. E se nós tentarmos olhar por aqui, agora olhamos para aqui, depois juntamos aqui, ok, temos aqui esta zona de interesse. Existe este potencial. É interessante entrar neste momento no ponto em que estamos e com a rejeição de preços mais elevados. Eu não diria que é. Aquilo que eu vos digo é isto. É o setor que tem estado mais forte, né, juntamente com o da energia, pelo que deve-se procurar, e eu sugeria deixarem nos comentários dicas para nós acompanharmos. O mesmo acontece no Discord. Deixem tickets de cotadas do setor da saúde, onde é que nós estamos aqui? Do setor, não era nada aqui, do setor da saúde, que nós possamos procurar, porque há delas têm estado a subir. Esta OGN, não sei porque subiu 7,5%, elas não se esqueçam, são cotadas que mexem mediante certas notícias. Vamos ver a marca. Mediante notícias, pelo que o movimento daquele caso pode ter sido isso. Esta está num ponto que acho que se não é interessante, eu não sei o que é interessante, né? Isto é visão semanal, visão diária. Visão diária, aquilo que nós vemos é que temos estado a desenvolver, né, mais ou menos aqui assim, uma forma primitiva, mas um canal descendente. Ok, canal descendente. Estamos numa zona de suporte. Claramente estamos a formar aqui zona de resistência. Vocês veem estes máximos onde houve rejeições, não é? E estamos a namorar essa zona. Linha tendência continua a ser negativa, continua, mas atentos à moving average. Quando começar a romper estes máximos, começamos a fazer novos máximos. Não há garantias que é para ficar positivo. Atenção, não há garantias, mas sem dúvida que, tendo em conta o movimento que ela tem tido, são cotadas que devem ter o vosso interesse. Eu não diria aposta, porque eu não gosto do movimento que elas fazem, é lento. Eu prefiro esta, mas esta realmente na sexta-feira, ainda bem que eu vendi, porque eu vendi no 7,50, salvo erro, e ela acabou por cair. Não quer dizer que segunda-feira ou terça pode dar a oportunidade para eu entrar, apesar que eu acho que eu não vou entrar neste momento. Eu entrei cedo demais, devia ter entrado mais aqui em baixo, dava muito mais segurança, ou pelo menos melhor ganho. Vamos ver, talvez acima dos 8,15, ou lá o que é, e depois logo vemos. Bons negócios a todos e boa semana.